Em março de 1999, o então primeiro-ministro russo Yevgeny Primakov fazia uma viagem a Washington para participar de uma conferência com o governo americano. Ainda quando cruzava o Atlântico Norte, ele foi avisado do bombardeio americano recente na Sérvia e, sem pestanejar, sem pensar duas vezes, mandou que o avião desse meia volta e retornasse a Moscou. Essa atitude, que ficou muito famosa na história das relações internacionais russas, marcou uma nova direção no pensamento geopolítico e na postura do governo russo diante da chamada nova ordem mundial. Pois bem, meus amigos, o que nós devemos dizer a respeito do atual conflito na Ucrânia? É muito difícil nós falarmos sobre isso com uma direita que, infelizmente, não só traz vários vícios do liberalismo, do pensamento liberal, mas que é essencialmente pró-americana, né, e que importa boa parte da sua ideologia do conservadorismo anglo-saxônico. Então, é natural que sempre se procure no Brasil reagir de alguma maneira à nova ordem mundial, ao globalismo, etc., pensando em realçar o poder norte-americano. Mas o grande erro, né, isso não é só da direita brasileira, mas de boa parte do conservadorismo ocidental, é não enxergar os Estados Unidos como uma ferramenta essencial do globalismo, né? Se um dia se formar realmente, né, se tornar operacional uma governança mundial, isso vai se dar por meio do poder geopolítico norte-americano. Não se enganem. Inclusive, o maior teórico do globalismo, acho que a principal figura, o principal estadista, né, que é defensor e promotor dessa governança mundial, do qual nós já falamos aqui nesse canal, Henry Kissinger. Henry Kissinger sempre foi filiado ao Partido Republicano americano, né, e foi secretário de Estado de Nixon e de Ford, né, então, dois republicanos. A direita americana também é globalista, né, e isso é muito difícil para os conservadores brasileiros enxergarem, né. É claro que existe oposição a isso dentro do conservadorismo lá nos Estados Unidos, mas essencialmente tanto o Partido Democrata quanto o Republicano são igualmente defensores dessas pautas, né, e que passam pela expansão das democracias liberais, como nós já dissemos, pela difusão do liberalismo e do sistema essencialmente republicano, né, e que passa também pela promoção de revoluções, as famosas primaveras, né, que acontecem no mundo árabe, no leste europeu, no mundo inteiro, basicamente, onde não há democracias liberais. A CIA, né, e o Serviço Secreto norte-americano sempre promoveu, armou, facilitou essas revoluções e a desestabilização de todas essas ditaduras ou governos que de alguma forma não são democráticos, para criar esse mesmo sistema da governança mundial. Então, e frequentemente com consequências nefastas, né, como o fortalecimento, por exemplo, no Oriente Médio, de grupos terroristas, né? Jamais existiria Estado Islâmico se não existisse o fomento por parte da CIA da Primavera Árabe, 10 anos atrás, 11 anos atrás, na verdade. Então, são sim diretamente responsáveis pela criação desse movimento terrorista. Então, nós devemos ter muito cuidado, né, em tratar de certos temas para não deixar que a ideologia passe por cima dos fatos. Isso no Brasil tem acontecido o tempo todo, né? Eu tive bastante receio de falar a respeito dessa guerra, em primeiro lugar porque não sou especialista em geopolítica. É verdade que tenho conhecimentos, sim, sobre a Rússia. A história da Rússia, da União Soviética, foi, na verdade, o meu primeiro interesse, o primeiro assunto que eu estudei seriamente, ainda saindo da adolescência. Então eu a conheço profundamente, conheço pelo menos os rudimentos da ciência geopolítica, conheço até os rudimentos da língua russa, que aprendi um pouco. Então isso sempre foi um assunto de interesse para mim. Mas nós sabemos que sempre que acontecem esses grandes conflitos internacionais,
surgem como que do nada um monte de especialistas ou metidos a especialistas e fica muito difícil, né? Nós não temos aqui um público muito grande, a nossa voz não vai ser ouvida pelos principais tomadores de decisões da direita brasileira, mas nós podemos pelo menos, né, nos orientar, nós podemos ter um mínimo de objetividade no tratamento dessas questões, né? E é isso que eu não vejo atualmente no Brasil. Um segundo motivo de receio para gravar esse vídeo foi o falecimento recente do filósofo Olavo de Carvalho, né? Cujas ideias aqui serão contestadas, então eu sei que isso pode trazer muitas confusões. É difícil às vezes a gente adotar um tom que não pareça desrespeitoso, então isso foi uma dificuldade também. Mas depois de refletir bastante, eu decidi gravar algumas observações, pelo menos para que vocês tenham o histórico, né, das relações entre a Rússia e o sistema internacional, né? Em primeiro lugar, deve-se dizer que a principal influência de Vladimir Putin não é e jamais foi Alexander Dugin, né? Dugin, o filósofo da quarta teoria política do chamado eurasianismo, né, influenciado aí por pensadores perennialistas como o Júlio Zévola, né, a sua principal influência, certamente é um autor de ideias nefastas e que, se fosse ouvido pelo presidente russo, realmente seria o pai, o idealizador de um imperialismo atroz, né? Dugin chega a defender, em caso de guerra, chega a dizer que não é um problema moral a prática do canibalismo. Vocês imaginem, né? Uma guerra em que os soldados, em situações de fadiga, de fome, vão devorar os seus adversários mortos. Isso é uma selvageria completa, né? Então, Dugin, ele fez aí uma ideologia que é uma mistura, né, de fascismo, de nazismo, de comunismo, de capitalismo, né? A quarta teoria política é a mistura das outras, né? É um monstro, né? Então, não existe nenhuma influência de Putin por parte de Alexander Dugin. A sua influência principal, se nós podemos dizer que ele tem uma espécie de guru, Yevgeny Primakov, né, que já morreu em 2015, mas que foi o grande autor dessa nova estratégia geopolítica e do projeto, por assim dizer, de uma nova ordem mundial, né? Putin deseja, sim, destruir o sistema de Bretton Woods, implantar uma nova moeda internacional e criar uma espécie de equilíbrio de poder, né? Pondo fim também ao chamado mundo unipolar, né, como se diz em geopolítica. Justamente por enxergar que o poder geopolítico norte-americano equivale, né, à força do projeto globalista. E isso é verdade, né? Pois bem, como se deu esse conflito, né, entre Rússia e Ucrânia? Na verdade é muito simples. Em 1991, quando a União Soviética se desfazia, o então secretário de Estado norte-americano, James Baker, e o secretário-geral da OTAN, na época, Werner, fizeram uma promessa de boca a Mikhail Gorbachev, dizendo que a OTAN, no caso da União Soviética se dissolver, jamais se expandiria para o leste, né? Então, traçaram o rio Elba como um limite além do qual ele não se expandiria, né? Com a unificação alemã, né, a Alemanha inteira começaria a fazer parte da OTAN, aliança militar, né, liderada pelos Estados Unidos, do Tratado do Atlântico Norte. Mas além daí a OTAN não se expandiria. O que nós vimos logo depois, né? Já na década de 90, entram para a OTAN Polônia, República Tcheca e Hungria. Em 2004, entram os 3 países bálticos, que faziam parte da antiga União Soviética, né? Estônia, Letônia e Lituânia. Quer dizer, países que têm fronteira com a Rússia, né?
e instalam bases de mísseis, né? Tanto a Polônia como os países bálticos, de frente para a União Soviética, que não poderiam, em caso de um ataque contra a Rússia, não poderiam sequer ser interceptados, né? Devido à proximidade extrema. Então, é óbvio que isso é uma ameaça à segurança nacional russa. Em 2007, tentam colocar a Geórgia na OTAN também, né? E acontece o famoso ataque na região da Ossétia do Sul, e o governo russo reage, né? E vai atacar militarmente a Geórgia. A mesma coisa vai acontecer com a Ucrânia, né? Então, vocês percebem claramente, né? Existe a candidatura também do Cazaquistão para a OTAN, ou seja, Cazaquistão, que está ao sul da Rússia, Geórgia, que está no Cáucaso, né? Países da Europa Oriental. O que se está fazendo? A OTAN está construindo uma espécie de cordão de isolamento em torno da Rússia, né? E por que isso? Porque percebem que a Rússia é uma ameaça justamente geopolítica ao projeto globalista de poder, à governança mundial. Porque a elite russa, isso é importante nós dizermos, ela se formou com base em um tripé. Na antiga União Soviética existiam 3 estruturas de poder que governavam esse país. Eram principalmente os burocratas do Partido Comunista, o Exército e o Serviço Secreto, a KGB, né? Com o fim da União Soviética, esses burocratas deixaram de governar o país. Boa parte deles já era bilionária, né? Se tornaram os famosos oligarcas russos, né? Esses oligarcas, assim que Putin sobe ao poder, vão ser ou presos ou então completamente controlados, domesticados, né? E o exército também vai ser dominado pelo serviço secreto. Ou seja, quem é que manda na Rússia hoje, né? Quem controla o poder na Rússia é exclusivamente o serviço secreto. Então a estrutura de poder, né, da antiga KGB, atual FSB, corresponde exatamente à elite, né, dominante, por assim dizer, da Rússia. E que tem interesses essencialmente geopolíticos, né? É uma elite que baseia o seu poder, né, no controle direto, no poder das armas. Então, são outro grupo diferente, cujo poder não pode se casar bem com o globalista. Porque, como nós já dissemos aqui, o globalismo ele se baseia essencialmente na dissolução das fronteiras nacionais, na implantação de uma economia liberal, na dissolução dos costumes, no chamado marcusianismo, ou seja, aborto, casamento gay, etc., né? Essas coisas todas são hostis, né, ao esquema de poder que foi estruturado na Rússia, né? A parte cultural é simples, né? O governo russo, depois do fim da União Soviética, não tinha mais uma ideologia para se afirmar. Então trocaram o socialismo pela ortodoxia russa, né? O conservadorismo religioso russo tradicional. Claro que totalmente forçado, falso, né? Nós não podemos acreditar em um minuto nenhum na sinceridade cristã de um Vladimir Putin, né? É óbvio que, em boa medida, essa ideologia é só uma tentativa de recuperar o nacionalismo russo. Em relação à economia liberal, ao enfraquecimento das fronteiras, ora, se trata de uma elite que subiu ao poder essencialmente pelo poder das armas, né, e que depende do protecionismo econômico, depende de uma postura militarista, etc., é impossível, né, que a elite russa, né, sem ser destituída, sem que o regime russo acabe mudando. Então, para a própria sobrevivência do regime de Putin, a nova ordem mundial não pode chegar lá, né, ela não pode se tornar hegemônica. Então, e a OTAN sempre percebe isso, sempre percebeu isso, então vão criando aos poucos uma espécie de cordão de isolamento em torno da Rússia. Em relação à Ucrânia, é um país de uma importância muito grande, tem uma fronteira imensa com a Rússia, é um país que tradicionalmente é ligado à Rússia também, historicamente, né, a primeira capital do Império Russo foi Kiev, né, então o território, né, do antigo Principado de Kiev é que vai se tornar mais tarde o Império Russo. Então,
São dois povos que sempre foram unidos na sua história. A diferença entre eles é praticamente só de língua, né? Na verdade, a Ucrânia independente como unidade nacional é uma invenção de Lenin, né? Uma invenção de Trotsky, quando é composta de diversas nacionalidades, né? Vocês já devem estar acompanhando isso na mídia, devem saber disso, né? Se não sabiam antes, agora sabem. A Ucrânia é cheia de poloneses, húngaros, lituanos, né? E russos, principalmente. Então não existe unidade nacional nenhuma ali, né? De modo que também o governo ucraniano procura se afirmar e afirmar sua independência por meio de um nacionalismo falso, né? E que é principalmente anti-russo, né? Que é talvez chocante para muitos. O governo atual ucraniano subiu ao poder com uma revolução financiada pela CIA em 2014, né? Na qual subiu ao poder uma espécie de organização paramilitar chamada Batalhão de Azov. Vocês podem procurar isso na internet, até na Wikipédia tem uma página sobre o Batalhão de Azov, que é uma organização neonazista, né? Eu sei que o presidente Zelensky é até judeu, né? Então não se trata da ideologia nazista tradicional, mas o governo ucraniano, ele é sim auxiliado, tem como parte do seu suporte uma organização paramilitar neonazista, fundamentalmente anti-russa, né? Batalhão de Azov, vocês podem ver fotos, né? O seu brasão com a suástica, né? E soldados desse batalhão com o sol negro, né? no peito, quer dizer, é evidente que pegam até um símbolo de origem satânica, né? Como emblema, né? Algumas dessas fotos aí foi dito que eram fake news, mas não são todas, né? Muitas delas são autênticas. Então, essa necessidade de criar uma nova ideologia que justifique as elites que estão atualmente no poder, isso acontece tanto na Ucrânia quanto na Rússia, né? Mas na Ucrânia, a tensão fundamental sempre foi, né, entre o partido pró-Rússia, encabeçado por Viktor Yanukovych, né, que foi retirado do poder depois de vencer uma eleição legítima, né, em 2004, com a famosa Revolução Laranja, né, na qual, auxiliados também, né, pelos Estados Unidos, né, por todas essas forças globalistas, o partido pró-ocidental conseguiu anular o resultado das eleições e produzir algo contrário à própria Constituição ucraniana, um terceiro turno. Fizeram um terceiro turno nas eleições e elegeram o líder pró-ocidental, né? Então, existe praticamente um assédio, né, por parte das potências ocidentais e da OTAN para trazer a Ucrânia para essa aliança militar, justamente para isolar completamente a Rússia, né? Então, todas essas posturas, meus amigos, de anexação da Crimeia, de fomento, né, dos movimentos nacionalistas das regiões autônomas, né, do oriente da Ucrânia, regiões de Luhansk, Donetsk, né? Todas essas posturas agressivas, aparentemente, do governo russo, não são nada mais do que manobras de defesa, né? Eu não vejo nenhum imperialismo russo, não vejo nenhum eurasianismo por parte de Putin. Eu vejo, pelo contrário, um líder que sim é um tirano e que está no poder com base em fraudes eleitorais, embora seja bastante popular, que se baseia, né, no esquema de poder da antiga KGB, sistema tirânico, claro, né? Ninguém aqui está fazendo a defesa moral do regime russo, muito menos de Vladimir Putin, que claramente é no mínimo um psicopata, né? Um homem que chegou a forjar atentados terroristas para poder atacar os chechenos, né? É verdade que também a própria Chechênia, né, teve os seus grupos terroristas financiados e apoiados e armados pela CIA, né? Isso aí já é uma coisa que já foi descoberta há muito tempo e já se sabe que os rebeldes chechenos foram sim apoiados, tiveram toda a sua logística sustentadas pela política externa americana, né, que queria desestabilizar a Rússia.
Mas é evidente, Putin forjou atentados terroristas, matou russos, inclusive, para poder justificar certos ataques, né, certas manobras. É um homem que manda envenenar seus adversários, envenenou já concorrentes em eleições, mandou envenenar um jornalista, né, que inclusive já tinha fugido, estava na Inglaterra, né, e um agente de Putin envenenou o jornalista na Inglaterra. Quer dizer, é óbvio que é um homem que não tem nenhum escrúpulo, né? Então não se trata aqui de defender o regime russo, né? Nem a sua ideologia, que é toda fake, é toda falsa. Mas nós precisamos assinalar, né, que a atual invasão da Ucrânia por parte da Rússia é uma manobra de defesa, em primeiro lugar. Em segundo, não existe influência de Dugin ou do eurasianismo sobre o governo russo. E terceiro, o crescimento do poder geopolítico russo interessa muito a quem quer combater o globalismo e ver a destruição do atual sistema da governança mundial e do chamado mundo unipolar, né? Essa é a principal observação que eu trago aqui para vocês. É muito importante que vocês tenham isso na cabeça. Infelizmente, eu devo aqui mencionar que a teoria do Olavo de Carvalho a respeito dos 3 esquemas de poder global, aquilo que ele chama de esquema russo-chinês, né? Embora exista de fato uma aliança tática entre Rússia e China, que se tornou evidente agora, infelizmente é preciso que nós contestemos essa tese, na verdade esdrúxula, né, do Olavo de Carvalho, de que os 3 esquemas de poder global se baseiam no tipo de poder de cada classe que rege esses esquemas de poder, né? Para quem quer entender de onde vem essa tese, né, do famoso esquema islâmico, esquema russo-chinês e globalismo ocidental, leiam a apostila do Olavo chamada Elementos de Tipologia Espiritual, na qual ele vai explicar o sistema das castas hindu como, na verdade, se referindo a tipos humanos, né, e a interesses principais, né? Então, os 3 esquemas de poder eles corresponderiam a 3 tipos de classes, né, que dominam o poder nesses lugares, que seriam as 3 castas superiores, né? Você tem os Shudras, né, que são os trabalhadores braçais, os Vaishyas, né, que são alguns artesãos, comerciantes, né, são aqueles que buscam o sucesso econômico, que se baseia no poder econômico. Os Kshatriyas, né, que são a casta da nobreza, da aristocracia, e que corresponderia ao poder geopolítico, então seria o esquema russo-chinês, né, o que o Olavo chama de esquema russo-chinês, e o esquema de poder islâmico, esse é o mais ridículo, se basearia no poder espiritual, intelectual, né? Isso tudo marca um exagero do Olavo em relação à escola perennialista, né? Muito provavelmente pela influência que ele próprio recebeu, né, por parte de Fritjof Schuon e da sua Tariqa, né, e por parte também de vários autores perennialistas que o Olavo leu e absorveu. Ele acabava aumentando muito o poder que esses grupos tinham, né? Você pode ver que ele dizia que desses 3 esquemas, né, 2 deles, segundo o Olavo, são dominados por perennialistas, né, porque o esquema russo-chinês tem a ideologia eurasiana, né, que vem do Alexander Dugin, que é um perennialista, né, e o esquema islâmico para ele seria essencialmente guénoniano, na sua elite, né? Portanto, se basearia num tipo de poder intelectual e espiritual. Ora, esquema islâmico de poder, ele existe, mas é completamente dividido, picotado, por assim dizer, e todos os projetos de poder islâmicos são dominados ou por potências ocidentais ou pela própria Rússia. Existe uma divisão que jamais vai se desfazer no Oriente Médio, e não existe uma relação muito clara entre esses esquemas de poder mais geopolíticos mesmo, os partidos que estão no poder, os grupos que estão no poder, as ideologias, os grupos terroristas, os governos.
Não existe uma relação entre essas esferas de poder e o perennialismo, né? Então, realmente, assim, o Olavo, né, não faço aqui, tá, pelo amor de Deus, nenhuma crítica pessoal, não pensem que eu estou querendo desrespeitar a sua memória, né, que Deus o tenha, e recebi também uma influência grande dele, não posso negar isso, né, fui aluno do Olavo de Carvalho durante anos, li todos os seus livros, né, pelo menos os publicados, né, então é evidente aqui que não quero me desfazer de tudo que ele escreveu, mas essa tese a respeito dos esquemas de poder global, né, inspirada na sua teoria a respeito das castas, é muito furada. E o poder excessivo que o Olavo atribui à escola perennialista e a necessidade de enxergar um imperialismo russo que corresponda a essa classe aristocrática que se baseia no poder geopolítico, acaba fazendo com que ele force um pouco, né, diante de uma inadequação da teoria aos fatos, ao invés de ajustar a teoria, ele força um pouquinho os fatos, né? Então, força um pouquinho, não, força muito. Então é preciso, em relação a essa guerra na Ucrânia, né, fatos principais. Primeiro, toda guerra em alguma medida é injusta. A guerra causa morte de civis inocentes, ela causa morte de soldados que também são inocentes, que não tem nada a ver com isso. Ela causa sofrimento, destruição, prejudica as economias dos países, é uma desgraça, né? Então, ninguém aqui defende guerra nenhuma, né? Mas, em segundo lugar, o crescimento do poder geopolítico russo, ou pelo menos a sua defesa, atualmente é muito importante para oferecer uma resistência à nova ordem mundial, ao globalismo, né? Terceiro, o poder geopolítico norte-americano corresponde ao poder do esquema globalista ocidental. Eles não são coisas separadas, né? É claro que são distintos, uma coisa não equivale à outra, mas andam sempre juntos. Então, essas são as observações principais que eu queria fazer. Tenham responsabilidade ao lidar com esses fatos. Não procurem afirmar primeiro uma ideologia sem buscar informação, sem estudar. Gente, esses assuntos são muito sérios. Eles podem influenciar, inclusive, a política externa do governo brasileiro, inclusive, né? O conservadorismo atual, né, principalmente nos grupos que foram influenciados pelo Olavo de Carvalho, acabam tendo uma influência nefasta sobre o governo Bolsonaro, nesse aspecto da política externa, especialmente, né? Então, o meu apelo é de que estudem, né? Eu sei que esse vídeo não vai ter uma influência muito grande, não vai ter uma difusão muito grande, né? Mas quando forem ler a respeito desses fatos, né, busquem o máximo de informações que vocês puderem, né? Por exemplo, uma coisa essencial, muito importante, né, o movimento Euromaidan, né, em 2014, o financiamento, né, norte-americano, da CIA mesmo, né? A própria Hillary Clinton foi até a Ucrânia. Quer dizer, procurem, né? Essas informações elas estão disponíveis, né? Isso deixa bem claro que a guerra que Putin faz à Ucrânia é uma manobra de defesa, né? Informem-se.